Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto aqui da concentração do Colorado em Santos, onde o Inter tem um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Encara o time santista em busca da sua primeira vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro. O time de Mano Menezes será modificado e tem algumas novidades nos quais o Mano aposta, para tentar essa vitória. O Colorado que também teve uma boa notícia, Gabriel voltou a treinar com bola pela primeira vez com o restante do grupo e há um novo prazo para que ele volte a estar à disposição pelo Inter, junto do chileno Charles Arangues. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, Como eu disse para vocês, falo aqui direto do hotel da concentração do Internacional em Santos, Cheguei hoje pela manhã, já para cobertura, desse jogo importante do Internacional, o primeiro jogo depois da eliminação na Copa do Brasil, Eliminação doída. Eu sei que vocês aí do outro lado estão um pouco sofridos, Afinal, ninguém esperava, a desclassificação do Inter na Copa do Brasil da forma como ela aconteceu. É claro que o Inter trouxe, uma desvantagem muito grande, para Porto Alegre, perdeu de 2-0, em Belo Horizonte. Conseguiu fazer o mais difícil, que era um 3-0 e depois acabou caindo nas penalidades máximas, convertendo todas elas, Algo talvez seja inédito no futebol, daquelas coisas que só acontecem com o Internacional. Mas enfim, página virada, o Inter já tem uma nova partida, neste sábado, 9 da noite, na Vila Belmiro, contra a equipe do Santos, O Santos que também vem num cenário muito parecido, Vem de muitas derrotas. A última vitória do Santos aconteceu no dia 14 de maio, quando bateu o Vasco da Gama por 1-0 jogando fora de casa. Se a gente for pegar o retrospecto do Santos jogando em casa, esse tabu é ainda maior, Se eu não estou enganado, a última vitória aconteceu contra o Botafogo de São Paulo, num jogo da Copa do Brasil, Então, quando o Inter estava eliminando o CSA, o Santos estava tirando o Botafogo de São Paulo e vive um jejum aí jogando como mandante, dentro das competições que lhe cabem, O Santos, por exemplo, está somente uma posição à frente do Internacional, na tabela do Campeonato Brasileiro, Tem também uma situação muito delicada na Copa Sul-Americana, é o terceiro, do grupo, que tem times como o Blooming e o Audax italiano, Então, neste momento estaria fora, inclusive, do mata-mata da Copa Sul-Americana. E tem no técnico Odair Hellmann, velho conhecido do torcedor do Internacional, um técnico perigando, vamos dizer assim, não vou dizer prestigiado, mas um técnico que está, muito pressionado no cargo, apesar do Paulo Roberto Falcão, que é o coordenador de futebol do Santos, ter garantido aí o Odair, por bastante tempo, dizendo que a troca de técnico não é a solução neste momento. Então é este cenário que o Inter enfrenta aqui hoje à noite, na Vila Belmiro. O Inter chega um pouco modificado, Chega com alguns desfalques, mas também com retornos. Eu tenho brincado que o Mano ganha 5 e perde 5, Então é um time desfalcado, mas é um time muito mais encorpado em relação àquele, que venceu o América Mineiro por 3-1 na última quarta-feira, mas acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Vamos pegar alguns exemplos. Na lateral direita, no jogo da quarta-feira, o Igor Gomes foi o titular, E só foi o titular porque o Rômulo já tinha jogado a Copa do Brasil e não poderia atuar, e o Fabrício Bustos vinha de um problema de lesão, uma entorse no tornozelo, e os dois estão aqui, Tanto o Rômulo quanto o Fabrício Bustos. Eu diria que essa é uma das dúvidas que o Internacional tem para esse jogo, Afinal, o Bustos vem de uma falta de ritmo de jogo importante e o Rômulo, vinha sendo muito elogiado pelo Mano aí nos últimos jogos. Então, eu, se tivesse que apostar, diria que o Rômulo larga na frente, por um lugar no time. O Moledo, não veio para cá, por questões físicas, não foi relacionado, tem desgaste muscular, mas o Vitão retorna. Então a zaga deve ter Vitão e Nico Hernandes, O Nico Hernandes, que na minha concepção é uma grata surpresa aí nesse time do Internacional, vem dando conta do recado. É um time que vem crescendo de produção, Querendo ou não, são 3 vitórias seguidas, nos últimos jogos contra Metropolitanos Bahia e o América Mineiro. O Inter tenta manter hoje essa escrita. Outro problema o Inter vai ter em 2 posições, No gol, o John não pode jogar, porque pertence ao Santos, É um time que não vai
permitir, né, que o Inter escale o goleiro que vinha sendo titular, né, nos últimos jogos, né, o Inter teria que pagar uma multa, mais ou menos como aconteceu naquela famosa vez onde o Inter teve que pagar, né, para o Rodinei jogar contra o Flamengo. Então ficou um trauma, né, daquele sentido, e até a situação financeira do Inter não é das melhores. Então o John ficou em Porto Alegre, não tem condições de jogo, assim como o Gustavo Campanharo, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Bahia. No mais, gente, né, o outro desfalque que o Inter tem é Pedro Henrique, né, o atacante que saiu mais cedo, inclusive, do jogo contra a equipe do América Mineiro com uma pancada no tornozelo, ficou em Porto para tentar se recuperar visando o jogo do Nacional na quarta-feira, jogo também decisivo, né, pela Copa Libertadores da América. Então, como é que eu vou projetar esse time do Inter aqui com vocês, tá? Com o Kehler no gol, né, de volta à meta colorada, ele que vem sendo muito contestado pelo torcedor do Inter, mas vai ter mais uma oportunidade aí de tentar dar resultado. Na lateral direita, Rômulo ou Fabrício Bustos, Vitão, Nico Hernandes e René. Na abertura de meio campo, Baralhas, podendo aparecer ao lado do Depena e o Johnny jogando um pouco mais avançado, Alan Patrick, Wanderson e na frente o Luiz Adriano, que também é uma outra boa notícia que o Internacional tem, né, para o jogo de logo mais. Afinal, né, o Luiz ficou fora do meio da semana por uma pancada, né, na cabeça. Então o Inter um pouco mais quente, né, para esse confronto, e o discurso é de dar a resposta, né, de tentar dar uma resposta para o torcedor, né, para tentar trazer de volta a equipe para a disputa do Brasileirão, né. O Inter ficou muito para trás com as 5 derrotas seguidas que teve dentro da temporada, né, foram 4 só pelo Brasileirão, e aí voltou a vencer contra o Bahia no Beira-Rio no último final de semana. Então é uma briga dura, né? O Inter, mesmo se vencer hoje, não sobe muito na tabela, né? São 2 posições que o Inter pode galgar dependendo do resultado, e aí, dependendo ainda de saldo de gol, poderia terminar a rodada em 10º lugar, para ver como o Inter está atrasado aí no Campeonato Brasileiro. Deixa eu dizer, gente, que eu tô aqui em Santos, mas a Inter Store Beira-Rio tá pronta para te receber, tá? Com descontos imperdíveis, né, de alguns produtos do Internacional, camisetas licenciadas, personalização da camiseta, pode colocar o pet da Libertadores, o pet antirracismo, tem muita coisa legal na Inter Store que tu pode visitar nas lojas que estão abertas neste sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. Ou, né, pelo link que está na descrição aqui do vídeo, a Inter Store vai até você e envia para todo o Brasil, combinado? Então não deixa de clicar aí no link para conversar com a Inter Store e conhecer a maior gama de produtos licenciada do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Falei um pouquinho sobre os lesionados, né? Eu quero projetar aqui uma situação importante, né? Afinal, o Gabriel voltou a treinar com bola, né, no CT do Parque Gigante no trabalho de ontem, né? Foi o primeiro treino com bola do Gabriel desde a lesão, né? Ele que foi para o Catar, né? Passou muito tempo lá fazendo os testes, né? Fazendo, né, o complemento da sua recuperação, e já havia um otimismo muito grande, né, na reintegração do Gabriel a uma pré-temporada particular. Isso deve seguir acontecendo, tá? Assim como o Arangues, que o torcedor cria uma expectativa, quando o Arangues vai jogar, quando é que ele vai aparecer, né? Vai depender muito, né, da parada da data FIFA, né? O Inter que joga agora contra o Santos neste sábado na Vila Belmiro, joga na quarta em Montevidéu contra a equipe do Nacional, valendo a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores, e no outro domingo joga em casa, né, contra o Vasco da Gama no Beira-Rio. A partir deste jogo, que é dia 11 de junho, o Inter para, né? O Brasil para, na verdade, para jogos amistosos, né, da seleção brasileira, e aí o Inter vai ter 10 dias de recuperação física para trabalhar melhor os jogadores. Então, a partir daí, né, o Inter conta, né, com o retorno do Gabriel, do Arangues, do Maurício, do Mercado. Pode ser que até o próprio Ener Valencia já esteja aqui em Porto Alegre para participar também deste período, né, de recuperação física, né? O Inter contratou o Flávio de Oliveira, profissional que veio para essa situação, e tenta, né, botar o pulmão e a perna em dia também dos jogadores do Colorado, tá? Então, Gabriel e Arangues, muito possivelmente, eu sei que eu já dei algumas outras projeções para vocês, né, mas a gente sabe como o futebol é dinâmico, no jogo do dia 22, em Curitiba, contra a equipe do Coxa, né, o lanterna atual do Campeonato Brasileiro. Pode ser que a gente veja pela primeira vez esses jogadores em campo. Beleza? Tô esperando aqui, né, gente, uma vitória do Inter, né? Confesso que estou muito chateado ainda com a eliminação. Vamos ver qual a real do Inter, né? Se vamos seguir
né, perdendo e seguindo dando desculpas, né, da parte física, do psicológico, do além, né, do céu, do mar, das estrelas, ou se o Inter começa a reagir hoje contra um adversário que é igual, tá? Não é nem melhor e nem pior, é no mínimo igual o adversário que o Inter tem hoje pela frente, né, o Santos do Odair Hellmann, que também chega muito pressionado por um resultado positivo. Beleza? Não esquece de passar na KTO.com, né, que proporciona, inclusive, que eu esteja aqui, né? Me apoia nas viagens, né, acompanhando o Inter pelo Brasil e pela América Latina. Então te registra lá, se tu gosta do meu trabalho, usa o código VOZES para garantir, ou VOZES pode ser também, né, ou Colar, que ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá? Tem jogos hoje, né? Tem Clássico Mineiro, tem Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, tem Inter e Santos, tem Fortaleza e Bahia. Muitos jogos bons para você palpitar e se divertir em KTO.com. Beleza? Aquele abraço, não vai embora sem deixar o like, te inscrever e a gente se vê. Tamo junto, gente. Fui!